aí, pessoal, tudo bem com vocês? Matheus Medeiros, sou professor de História. Vamos dar início à Idade Média, né? Já vimos que a Idade Média começa na Europa com o fim do Império Romano do Ocidente, né? E nós vamos destrinchar cada momento até a queda do Império Romano do Oriente. Nós vamos começar aqui na Idade Média para a gente entender como funcionou, porque tem esse nome, qual as análises e pensamentos que devemos ter. O que vamos encarar a partir de agora, vamos fazer essa breve introdução sobre a Idade Média, certo? O termo Idade Média vem do latim medium aevo. O que acontece, pessoal? O humanismo, que a gente vai estudar depois da Idade Média, ele ele tem uma compreensão de que o período da Idade Média foi um período perdido, né? E por isso eles voltam para um resgate da antiguidade que nós acabamos de sair, né? Então, a partir de um estudo sobre o latim, que existia um latim na antiguidade e alguns tipos de latim que foram absorvendo dialetos bárbaros, né? Na Idade Média, eles passam a definir este tipo de latim como latinitas média, né? A partir daí, eles analisam tudo que é produzido ali, mais ou menos nesse período, como uma produção de latinitas média, medium aevo, Idade Média, e como eles pensavam uma forma completamente oposta, estavam tentando fugir do que acontecia na Idade Média, eles começavam também a atribuir termos pejorativos para a Idade Média, né? Chamavam a Idade Média de Idade das Trevas, né? Quando a gente estudava no colégio, no século passado, né? Ainda chamavam a Idade Média de Idade das Trevas. A Idade Média é um longo período, como já expliquei para vocês, começa com a queda do Império Romano do Ocidente e ela termina só com a queda de Constantinopla em 1453, certo? Olha lá, desde a queda do Império Romano do Ocidente até o século XV, cunhou-se a Idade Média como um termo pejorativo. Já falei isso para vocês, né? Como se fosse um intervalo entre a Antiguidade Clássica, ou seja, os tempos áureos da Grécia e Roma Antiga, e a Idade Moderna, como se nada tivesse sido produzido, né? A Idade das Trevas, né? E eles dizem que na Idade Moderna houve um resgate das melhores informações, que o homem então se expandiu, que o homem se libertou, né? E esses primeiros pensadores humanistas vão, em um determinado momento, execrar tudo que foi produzido ali, chamando isso de Idade das Trevas. Mas não foi Idade das Trevas no sentido de nada foi produzido, existiam alguns certos problemas, muita coisa a gente vai estudar, mas existe muita contribuição humana nesse período, né? Por conta desse sentido pejorativo, chamou-se também Idade das Trevas. Mas dentro da Idade das Trevas já não é mais utilizada pela historiografia, né? Existem inúmeras produções filosóficas e de invenção humana, o espelho, o óculos, a universidade, o talher, entre outras tantas coisas que aconteceram na Idade Média que a gente pode estudar sem esse ranço humanista que veio depois. Ponto importante sobre a Idade Média e o sistema feudal, né? O sistema que era o sistema de produção da Idade Média vai ser o feudal, o feudalismo, que você já deve ter ouvido falar disso, né? E eu quero que você guarde bem esse gráfico que está aqui. Guarde bem. O que acontece aqui? Veja essa linha do comércio. Nós vamos voltar a esse gráfico várias vezes nas outras aulas. O comércio, ele declina. Conforme os anos vão passando, veja só, ele vai caindo até ali o século X e XI. E o que acontece com o sistema feudal? Ele vai crescendo. Então o comércio desce, o feudalismo sobe, né? E nós vamos entender por que o comércio caía e por que o sistema feudal subia. Mas eu quero que você entenda isso. No começo da Idade Média, que nós vamos chamar de Alta Idade Média, a Idade Média está em alta, está no começo, está em alta. Então o que está acontecendo na Alta Idade Média? O comércio está caindo. E o que está acontecendo com o sistema? O sistema feudal está subindo. É a crista da onda, é o que tem de melhor, é o feudalismo. O feudalismo sobe,
o comércio desce. E o que acontece no final da Idade Média? Na baixa da Idade Média, tá em baixa, né? Você vai perceber, tá acabando e tal, né? E o que acontece? O comércio volta a subir, olha a linha vermelha aqui, volta a subir, né? E o sistema feudal começa a cair, né? Até desaparecer. Não por completo, porque a história nunca é assim. A partir de agora não existe mais, né? Ela simplesmente deixa de ser viável, deixa de ser interessante. Então perceba, de novo, comércio desce, sistema feudal sobe, né? Sistema feudal sobe, comércio desce. Isso é para entender e matar quando alguém perguntar sobre comércio no período feudal. Então, na Alta Idade Média, nós vamos estudar o quê? O colonato e o comitatus, que vão dar origem ao sistema de vassalagem, né? Ao sistema de benefícios. Nós vamos ver isso aí, calma. Expansão islâmica, que é muito importante, porque também para comercializar pelo Mediterrâneo você teria um inimigo aí, né? A fragmentação do Reino Franco, né? E depois vamos dar uma olhada como funcionava o sistema feudal, como era um camponês e um colono trabalhava para o senhor dono das terras. Depois, na Baixa Idade Média, nós vamos estudar alguns pontos importantes: as cruzadas, a peste negra, a Guerra dos 100 Anos e o renascimento comercial urbano. Veja só que na Baixa Idade Média o comércio renasce. Veja só aquilo que eu acabei de falar para vocês. Bota fé no tio aqui. Certo? Se inscreva nesse canal, isso foi uma introdução sobre a Idade Média, espero que você tenha gostado, volte para mais aulas, compartilha, se inscreve, até a próxima e tchau!